Bom dia, Deus abençoe seu dia. Uma palavra curta, direta, para poder te dar uma orientação em relação a desertos. A gente sabe o quanto que é difícil a gente ser levado ao deserto, só que quando a gente é levado por Deus é completamente diferente, porque Ele dá o sustento, Ele dá a provisão, Ele dá a direção. Quando a gente se coloca num deserto, a gente entra para literalmente sofrer, porque a gente não tem noção do lugar que a gente está entrando, a gente não sabe como enfrentar, o que fazer e principalmente como realmente conseguir sair. Existem ciclos que se tornam viciosos quando a gente entra em algo errado e quando a gente está colhendo, a gente planta novamente aquele algo errado e aí perpetua aquele ciclo que deveria já ter sido encerrado. E aí em Tiago 2, 3 e 4 vai dizer: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma, perfeitos ou inteiros. A gente precisa entender que essa perfeição aqui não é de você ser perfeito. O perfeito no grego, ele diz deleios, que quer dizer finalizado, completo. E esse completo aqui, inteiro, é de integridade, de você estar completo. Deus, ele vai usar processos para nos mudar, para nos moldar, para a gente conseguir chegar na plenitude que ele deseja, para ele conseguir fazer com que a gente tenha um amadurecimento. Amadurecimento vem com crescimento, só que crescimento, nesse caso, não vai estar necessariamente ligado a tempo. Quantas pessoas você conhece que estão há anos no evangelho e não tiveram nenhum crescimento? Quantas pessoas você conhece que já têm idade? Por exemplo, tem pessoas que têm 40, 50, 60 anos e elas não são amadurecidas, porque necessariamente o crescimento não vem apenas com o tempo. Tem momentos na nossa vida que a gente vai amadurecer de forma muito bruta, de forma muito rápida, independente do tempo. Tem crianças que passam coisas que adultos não passaram. Tem coisas que a gente vai passar ao longo da nossa vida que ninguém vai passar. Então a gente precisa entender que o amadurecimento não está ligado diretamente ao tempo ou à idade. E Deus, ele vai provocar processos em nossas vidas para a gente ser amadurecido, para a gente crescer, para a gente sair do lugar de meninice, para a gente sair daquele lugar que é pequeno, que é aquele lugar onde tem que ter cuidado o tempo todo. Tem pessoas, quando são cristãs, elas vão nos extremos. Ou ela acha que a vida dela vai ser só de provação, ou ela acha que a vida dela não vai ter nenhuma provação. A gente precisa entender que ser um cristão verdadeiro, genuíno, caminhar com Deus, não quer dizer que você vai viver só prova, você não vai ter vitória, ou que você só vai ter vitória. A gente vence quando a gente entende que Deus ele está conosco independente dos problemas. Quando Jesus entra no barco e aí começa a tempestade, é para a gente entender que não é porque Jesus está no barco que você não vai ter problemas, não é porque Jesus está no barco que você não vai ter adversidade. É justamente por ele estar lá que você sabe que você vai ter a vitória. Porque é com ele que a gente vence. A gente não vence nada sem Deus. A gente não consegue fazer nada. Tudo é na direção, tudo é pela graça, tudo é pela força, tudo é pelo sustento. A partir do momento que Deus ele está verdadeiramente na sua vida, te sustentando, te guiando, te fortalecendo, aí sim você vai conseguir vencer as adversidades. Jesus disse em João 3,16: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no paz, paz, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Aqui ele está falando que a gente vai ter aflição. E quem venceu o mundo foi Jesus. Tem muita gente que emenda esse versículo, sendo que não tem um eu também vou vencer. Quem venceu foi Jesus e ponto. Quem venceu foi ele na cruz. No mundo a gente vai ter aflição, a gente precisa ter bom ânimo porque Jesus venceu o mundo. Você não vai vencer o mundo. Você precisa ser fortalecido, você precisa entender que a partir do momento que você está no mundo,
você vai ter aflição, você vai ter dificuldade, só que Jesus já venceu por você na cruz. Não é você que vai vencer o mundo. É até um pouco prepotente a gente achar que a gente vai vencer o mundo. E aí tem um monte de cristão que fica inventando o versículo. E aí quando você entra num deserto de Deus, você vai ter alimento e vai ter processo. Paulo não. A gente precisa entender que a velha aliança, as coisas do Antigo Testamento, elas servem pra gente como exemplo, como aprendizado. Não é para você passar por aquilo, é para você aprender com aquilo. E quando você tem sabedoria, você vai entender processos, você vai entender situações sem necessariamente precisar passar por ela. E aí vão ser essas 3 fases: do Egito até o deserto, ali no linear, né, aquela linha, aquela divisão ali, que é entre o fim do deserto ali para entrar na Terra Prometida e depois que já está na Terra Prometida. E aí quando você tá nessa fase ali do deserto, que sai do Egito e está no deserto, é quando Deus ele coloca você nas asas, é quando ele vai te sustentar, é quando ele vai te guiar, é quando ele vai te carregar, é quando ele vai prover tudo de forma assim, que parece que você nem precisou pedir. E aí quando você começa quando você está nesse linear que você vai para entrar para a Terra Prometida, é quando você está na plenitude do propósito de Deus. É quando você vai voar com as suas próprias asas. É quando você vai atingir, de fato, esse amadurecimento para você, como se diz, caminhar com as próprias pernas. Não quer dizer que lá não vai ter gigantes. A Terra Prometida, ela não está isenta de problemas, pelo contrário, ela vai ter gigantes para você enfrentar, ela vai ter adversidades, ela vai ter dificuldades, você vai ter que plantar, você vai ter coisas para fazer. Só que a partir do momento que você sabe que Deus vai estar presente, a forma de provisão ela pode mudar, mas o Deus presente, ele vai permanecer. E aí a maturidade, ela vai ser isso, a mudança de comportamento. Para a gente mudar um comportamento, a gente precisa mudar um pensamento. E para mudar esse pensamento, você precisa ter uma transformação da sua mente, renovar a sua mente, renovar o que você pensa, renovar a forma que você sente. Quantas vezes as pessoas são mudadas por pensamentos ruins? Uma pessoa que vai ter, por exemplo, ansiedade, ela fica com pensamentos que vão gerando a ansiedade. A nossa mente, o nosso cérebro, ele é uma máquina que consegue tanto nos promover quanto fazer a gente cair. E se você não conseguir controlar aquilo que você pensa, automaticamente isso vai virar um comportamento. E comportamentos descontrolados, eles têm, infelizmente, resultados ruins. Quando você não consegue controlar aquilo que você faz, quando você é levado pela emoção, as consequências vêm. E geralmente não são consequências boas, são pesadas, são difíceis, são dolorosas, sofridas. Em 1 Coríntios 13, no versículo 11, Paulo vai dizer, né? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E aí você precisa entender que se você quer permanecer tomando leite, papinha, né, comidinha de criança, você nunca vai amadurecer. É onde a gente vê pessoas que estão há 30, 40, 50 anos na igreja e não tem nenhum amadurecimento espiritual, não tem nenhuma experiência espiritual, sobrenatural. Ela conta milagres, ela conta experiências, ela conta testemunhos de outras pessoas, mas dela ela não conta, ela não tem aquela intimidade, porque é gerada pela maturidade, para poder contar algo que Deus tenha feito. Porque o relacionamento fica muito raso, fica muito menininho, e a gente precisa ter um relacionamento maduro com Deus. Deus, ele pode criar circunstâncias que mudam a nossa volta pra gente, quando a gente já está crescido, ou ele vai fazer com que circunstâncias para poder mudar quando a gente já cresceu. E aí a gente precisa entender isso, que tem circunstâncias à nossa volta que vão mudar, tem circunstâncias à nossa volta para nos mudar. E como que você consegue lidar com tudo isso? Como que você vai permitir que o tratamento seja para te moldar e não para te deformar, seja para te transformar? Todas as vezes em que a gente é confrontado,
Se a gente entende que é para a gente ser transformado, a gente não entende o confronto como afronta, que é para você ser humilhado, para você ser depreciado, e não é nessa situação. O confronto é para fazer com que você extraia o seu melhor e aquilo que está de pior que você consiga pelo menos mudar, melhorar, né? Tem coisa que vai ser realmente difícil a gente ter uma mudança completa, mas quando você consegue ter uma melhora, por exemplo, uma pessoa que é muito explosiva, para ela conseguir ter uma mudança no temperamento dela, isso pode levar muitos anos, isso pode levar muito tempo. Mas a partir do momento que ela começa a se permitir ser tratada, isso já é uma evolução, porque tem pessoas que nem permitir o tratamento de Deus, elas permitem. E aí no primeiro, que é quando sai do Egito, eles vão ter o quê? Alimento espiritual. Quando eles veem ali aquele alimento, eles têm uma expressão que eles falam assim, o que é isso? Êxodo 16:14 vai dizer, e quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros, que é isso? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés, esse é o pão que o Senhor vos deu para comer. E aí, a expressão, né, que é o manhu, o que é isso, foi dado o nome de maná, que significa um pão que chama o que é isso. E a gente precisa entender que quando Deus ele traz esse alimento especial, você pode ter certeza que a provisão de Deus ela sempre vai nos surpreender. Sempre. Eles ficaram surpresos, eles não sabiam o que era. Eles falaram, né, o que é aquilo. Porque tudo que Deus faz vai nos surpreender. Às vezes Deus vai usar uma pessoa para fazer uma coisa extremamente comum. Só que você vai ficar surpreso sobre quem foi, como foi, da forma que foi. Deus, ele tem coisas para nos surpreender que são infinitas. A gente nunca vai conseguir surpreender a Deus porque ele já sabe aquilo que a gente vai fazer. Então, ele pode sim se alegrar com aquilo que você faz. Como se diz, sabe aquela pessoa estraga prazer que você está planejando uma surpresa para ela, mas ela já descobriu? E aí ela finge surpresa a si mesmo? Apenas para poder te agradar. Deus, ele fica alegre com as coisas que a gente faz. Só que a gente nunca vai conseguir pegar Deus de surpresa, mas Deus, ele sempre vai nos surpreender. Eu não sei você, se você já passou por isso, de ser ajudado ou de receber algo de alguém que você nunca imaginou, nunca esperou. Talvez uma pessoa que você nunca viu na vida, ou justamente alguém próximo e conhecido do qual você pensa, eu jamais imaginei que essa pessoa poderia fazer isso, poderia me ajudar. E é nisso que Deus age, de forma surpreendente. O deserto, ele não vai ser lugar para plantar, não vai ser lugar de colher, porque lá é lugar para você ver a provisão de Deus, é para você ver o sustento de Deus, é para você ver aquilo que Deus está fazendo na sua vida. É para você entender que quando Deus ele te leva, ele vai te sustentar, ele vai te dar o alimento especial, que é esse maná. Ele que vai ser responsável por tudo aquilo que ele te colocar. Se você se coloca no deserto, você tem que ser responsável por aquilo. Deus, ele é responsável por aquilo que ele começa, por aquilo que ele promete, por aquilo que ele faz. As pessoas acham, ai, Deus é fiel. Aí você está fazendo algo achando que Deus vai ser fiel. Deus, ele é fiel a ele. E aí a gente pega só essa parte do Deus é fiel. Deus não vai ser fiel a algo que você está fazendo se aquilo não for da vontade dele. Ah, eu estou fazendo um projeto aqui, Deus é fiel para me sustentar. Não, ele vai ser fiel a ele. Ele vai ser fiel àquilo que ele prometer, aquilo que ele falar que ele vai fazer. Se aquilo estiver de acordo com a vontade dele, ele vai ser fiel. Mas se aquilo não tiver, ele não vai ser fiel. A gente tem a mania de pegar versículos, pegar frases, transformar, criar coisas, achando que a partir do momento que a gente está falando aquilo, Deus vai fazer em cima daquilo que a gente está falando. Não adianta fazer o certo de forma errada. Quando Jesus fala lá para os hipócritas, né, os fariseus, que eles jejuavam e demonstravam para todo mundo que estava jejuando, eles estavam fazendo certo? Sim, é para jejuar. Só que eles estavam fazendo da forma errada. E fazer o certo de forma errada por falta de conhecimento é pior ainda, porque
própria palavra fala que a gente perece por falta de conhecimento. Então, se você está perecendo porque você quer. O conhecimento é a Bíblia, é a palavra de Deus. Tem em versão impressa, que é a Bíblia que a gente tem, né? Tem em versão... Isso aqui é uma Bíblia. Você tem uma Bíblia em casa. Se você não tem uma Bíblia, você pode baixar no celular. Hoje, principalmente no país que a gente está, é impossível uma pessoa não conseguir uma Bíblia. Tem igrejas que dão Bíblia, tem igrejas que distribuem Bíblias, tem aplicativos gratuitos. Então, uma pessoa falar que ela não tem conhecimento da palavra, ela pode não ter um conhecimento profundo. Ela pode não ter, de repente, aquelas revelações, aquelas coisas diferenciadas. Mas a palavra, a partir do momento que você começa a ler, a verdade entra e vai te libertando. Fazer o certo de forma errada não tem efeito nenhum. E dependendo da forma que for feita, pode até ser pecado. E aí... Cadê onde que eu estava aqui? E aí Deus deu esse alimento especial, né? Então, o deserto não é lugar para você plantar. É lugar onde você vai ver a provisão de Deus. E eles comeram maná por 40 anos. 40 anos. Até que aí as coisas mudaram. Lá em Josué 5:12, vai dizer assim: e cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano comeram dos frutos da terra. E aí você precisa entender que agora mudou a forma de provisão de Deus. Antes Deus estava provendo, ele enviando maná. Agora ele estava provendo através da terra. Não importa a forma que você vai receber. Deus, a todo momento, é a provisão. Porque se a terra não brotar, se a terra não germinar, se a terra, igual quando foi na época de José, quando foram 7 anos de fome, se Deus falar que a terra não vai dar nada, não vai dar. Então a provisão veio naquele ano, né? Eles comeram da terra. E aí a gente entende que essa mudança de fase, essa transformação, nunca mais eles comeram maná. Tem certos momentos, certas situações na sua vida que Deus vai fazer uma vez, por um período, por um tempo. O maná eles comeram durante 40 anos. A gente sabe que o período no deserto era para ter durado 40 dias. E por que se estendeu por 40 anos? Devido à murmuração, à reclamação, à falta de fé. Quanta coisa foi acontecendo que eles não se permitiram serem mudados. Lembra que o seu comportamento ele vai mudar com a sua mentalidade? Eles estavam no Egito com aquela mentalidade de escravos, de servos, de dependência do Egito. E aí Deus leva para o deserto para eles aprenderem a depender de Deus, a confiar em Deus, para ter essa transformação de mente, para se livrarem das coisas do Egito, dos deuses do Egito, de tudo aquilo que era do mundo, para eles terem essa transformação. E aí o que eles fazem? Eles não entendem que aquilo dali era para ter uma mudança do lado de dentro. E aí eles estendem por 40 anos. Então, quando você entrar num deserto, saiba que o seu deserto ele tem o dia para começar. Só que o dia para terminar vai depender de você. Às vezes a gente está passando por algo na nossa vida que está se estendendo porque a gente não está entendendo o que Deus quer tratar. Talvez aquilo que você está vivendo hoje já era para ter acabado há um mês, há um ano, há 5 anos, 10 anos e não terminou porque você não permitiu ter a transformação que Deus quer que você tenha. Esse deserto é para você entender que um outro nível, ele vai exigir mais de você. Esse sustento que Deus, né, foi dando, é igual eu tenho 2 filhos. Eu tenho um que vai fazer agora 1 ano e eu tenho um de 5 anos. O de 1 ano, ele mama. Imagina se até hoje o de 5 anos ficasse mamando. Pensa, uma criança de 5 anos não comer fruta, não comer comida, não comer verdura, ficar só mamando. Você acha mesmo que ele realmente iria desenvolver? Quantas coisas para o nosso corpo funcionar perfeitamente depende de alimento. E aí a pessoa já está com 30, 40, 50 anos e quer continuar tomando leite. Até quando a pessoa vai se comportar como criança? O nosso cérebro, ele demora para amadurecer as emoções, ele demora para ter um amadurecimento até os 25 anos. Só que quando se trata de vida espiritual, você não precisa esperar até os 25 anos para você amadurecer.
Tem uma menina aí, eu esqueci agora o nome dela, Ai, meu Deus, ela ficou famosa, ela tem uns 16 anos. Eles falam que é a pregadora do iPhone, que ela fica usando um monte de figuras, que ela é uma pregadora coach, que não sei o quê. Esqueci agora o nome dela. Gente, a menina tem 16 anos. Eu, com 16 anos, eu mal estava sabendo direito quem que era Deus, quem que era Jesus, quem que era o Espírito Santo. Eu não estava sabendo nada. A menina, com 16 anos, ela consegue trazer conhecimento da palavra que muito adulto que está aí há 30 anos no evangelho não sabe. Ela com 16 anos, ela fica usando aí as metáforas dela e as pessoas se esquecem que Jesus falava por parábolas. Aqui no Pode Abalar, no meu link aqui da bio, tem para você clicar e entrar no Telegram. Eu estou fazendo áudios diários falando sobre as parábolas de Jesus, porque Jesus, quando ele falava por parábolas ali para a multidão, ele deixava a parábola para eles. Só que quando ele estava com os discípulos, que ele explicava as parábolas. E aí é mais, né, ensinamento em relação às parábolas. E aí as pessoas estão criticando essa menina só porque ela está usando o que a gente pode chamar hoje de parábolas. Não tem problema nenhum você dar exemplos. Igual eu não dei exemplo do meu filho. Um ainda mama, o outro come. Isso é uma forma de você ilustrar. Tem pessoas que às vezes têm um pouco de dificuldade de entender a palavra de Deus. Tem coisas que a pessoa tem uma certa dificuldade para entender a profundidade. E aí você vê uma menina de 16 anos conseguindo atingir milhares de pessoas sendo criticada porque ela faz coisas parecidas que Jesus fez. Você acha mesmo que Jesus, se ele viesse hoje, ele ia ser aplaudido? O tanto de hater, o tanto de fake, o tanto que ele ia ser cancelado. E aí, se a gente fica só no leite, a gente não fica forte, a gente não consegue lidar com essas frustrações, com essas decepções. É muito difícil você falar coisas que são a verdade, que estão na palavra, e saber que tem pessoas que vão te criticar, que vão querer te ofender. Tem países que as pessoas vão querer matar. E aí, se você não tiver fortalecido mesmo, que é na palavra, você não aguenta. Para uma pessoa, quando a vida dela está em jogo e ela não tem que renunciar a Deus, ela consegue fazer isso, você pode ter certeza que ela comeu muito alimento sólido. Uma pessoa que está no leite, quando fala ou você renuncia a Deus ou você vai morrer, ela vai renunciar na hora. Ela não vai ter força para isso. E aí é nesse deserto que Deus vai te preparando para você conseguir lidar com tudo isso. E aí, se você não souber lidar com esse processo, você não vai crescer. E aí é onde gera um sentimento de abandono. Porque enquanto você estava ali no deserto, Deus estava enviando provisão, direção, que não sei o quê, enviando um monte de coisa. E aí quando você entra para a terra prometida, que é quando você começa a caminhar com as próprias pernas, parece que Deus te abandonou. Sabe quando você ora e parece que Deus não está do seu lado? Sabe quando você pega a Bíblia e pede a Deus uma direção e não sai direção nenhuma? Quando você vai no pastor e pede para o pastor fazer uma oração e não tem revelação nenhuma, ninguém te procura para te entregar nada. A famosa sensação de que o céu está de bronze, que Deus virou as costas. É quando você está passando pelo processo de largar o leite e começar a comer uma comida sólida. É entender que o fato de Deus não te responder não quer dizer que ele não esteja com você. Você já viu quando a gente está fazendo prova na sala de aula? O professor fica em pé, parado, calado. E aí, eu já tive professor que você não precisava nem levantar a mão. Ele não tirava dúvida nenhuma. Faz o que você sabe. E aí, às vezes, Deus vai se comportar como esse professor. Ele tá ali enquanto você tá fazendo a prova, só que ele não vai falar nada. Porque nós somos provados para sermos aprovados. Não é a forma ao pé da letra, né, de uma prova que vai te promover. E sim como você vai se comportar, como você vai reagir. Talvez você pode até fazer errado, mas a forma que você vai fazer aquilo ali, como que você lida quando você erra. Tem pessoas que se errarem ficam revoltadas, saem xingando tudo, e tem pessoas, não, peraí, eu errei. Deixa eu ver onde que eu errei, para eu aprender, para eu não errar mais. A melhor forma de evitar erros é não cometendo. Parece idiotice o que eu tô falando, mas é literalmente isso. Se você não quer errar, por exemplo,
Eu fiz uma escova no meu cabelo e eu errei um processo. Agora eu sei aonde eu errei. Se eu não quero errar mais, eu tenho que fazer da forma correta. E as pessoas não entendem que se você permanece no erro, vai ser impossível você ter acerto. Quantas pessoas hoje se permitem viver no erro? Porque sair do erro vai te confrontar, sair do erro tem que mudar dentro de você. A mudança do lado de dentro, ela é muito mais dolorosa, muito mais demorada, muito mais difícil do que uma mudança externa. Tem pessoas que têm dificuldade de emagrecer, não é por causa da alimentação, por causa de uma atividade física, por causa de academia, por causa do ambiente. Às vezes ela está num ambiente que é saudável. Aí a pessoa vai ter dificuldade para emagrecer porque ela não muda aqui. Na mente dela, ela precisa comer. Na mente dela, ela tem que comer para poder lidar com as emoções. Ela tá comendo as emoções. Tem pessoas que ficam tristes, que ficam ansiosas, que ficam depressivas, que ficam felizes. Tudo é motivo para a pessoa comer. Só que não é comer, é se encher de comida. E aí, se ela não muda aqui, ela não muda o corpo dela. Se você pegar o número de pessoas que fazem bariátrica e ver o quanto que elas engordam depois, e umas conseguem engordar muito mais, é justamente por isso. O corpo emagreceu muito rápido, porque a redução de alimento é muito grande. Só que aqui dentro não acompanha. E aí, se a sua mente não acompanha o corpo, dá um bug na sua mente. Tem pessoas que conseguem ficar extremamente mal, péssimas, após fazer uma bariátrica, porque a mente delas não teve essa transformação. Aí o corpo parece que fica desconexo. Quando vai para outra parte, que está lá em Deuteronômio 29:5, quando vai ter essa proteção especial de Deus. Durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto e nesse tempo não envelheceram as roupas que vocês usavam, nem se desgastaram as sandálias que vocês calçavam. Essa proteção de Deus é algo que às vezes a gente fica sem entender se for olhar pelo texto, né? Como que as roupas não envelheceram, como que as sandálias não ficaram gastas. Imagina você andar durante um ano, agora durante 40 anos e não gastar, não ter esse desgaste de sapato, as roupas não envelhecerem. Se isso não é a provisão e o milagre de Deus, as blogueiras de hoje ficariam loucas. Imagina durante 40 anos você ficar usando a mesma roupa, usando o mesmo sapato. Nada de blogueiragem, nada de lançamento São Paulo Fashion Week, é só no bazar. Então, a proteção de Deus, primeiro vem o alimento, agora vem a proteção. Tudo você vai ver que quando Deus te colocar para você ter um tratamento para você crescer, Ele vai cuidar de tudo, tudo. Aí a gente vai pro 3, que é a direção. Não adianta você andar em um lugar sem direção. Tem pessoas que ficam perdidas, e aí você já deve ter ouvido quando aquela época que estava tendo demais isso. O GPS jogava as pessoas para lugares errados e tinha gente que morria. Se você pede direção para alguém que não sabe, ou que acha que sabe, ou que realmente quer te levar para o lugar errado, você pode perder a sua vida, tanto a física quanto a espiritual. Ser guiado por Deus é ter a certeza, a plena convicção de que você jamais vai trilhar um caminho errado. Você nunca vai andar errado se você andar guiado por Deus. Se você andar guiado pelo Espírito Santo. Quando a gente quer fazer o nosso próprio caminho, a gente cai em buracos que a gente não viu que teria. A gente cai em buracos que a gente se machuca e depois custa para sair. A gente entra em rotas, em caminhos que podem fazer com que a gente saia totalmente da presença de Deus. Então, se você quer trilhar um caminho que é de sucesso, não no sentido de você ser vitorioso o tempo todo, mas de você permanecer num caminho que Deus vai te sustentar, que Deus vai te guiar, nem todo o tempo a gente vai ganhar. Tem situações, tem momentos da nossa vida em que a gente não vai ter
entre aspas, a vitória. Porque tem coisa que a gente quer que Deus vai falar não. Às vezes é um emprego que você quer e Deus vai falar não. Talvez você quer trocar de carro, Deus vai falar não. Talvez você quer ter um ministério X e você ainda não está preparado, ou não é isso que Deus tem para você. E aí a nossa concepção de vitória é a gente ter tudo aquilo que a gente quer. É a gente conseguir, é a gente ter êxito em tudo que a gente se propõe a fazer. Eu vou começar a fazer um curso tal porque eu quero ter a profissão tal. Se Deus não tem aquilo para você, você não vai ter sucesso. O escolhido, ele não tem escolha. E desde que eu escutei essa frase, eu tenho tentado, né, deixar com que Deus faça tudo que Ele quer, para Ele guiar minha vida. Porque o que adianta? A gente fica perdendo tempo. Se Deus está fazendo algo na sua vida para poder te trazer o melhor, te trazer experiências, fazer com que você seja guiada por Ele, e você fica indo contra aquilo, você vai sofrer. O escolhido não tem escolha a partir do momento que ele entende que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Muitos vão pela porta larga, muitos estão a passos largos, estão correndo para o inferno. E aí, se você quer ir para o inferno, sai totalmente. Não perde seu tempo, sai totalmente, se entrega. Como se diz, o que está sujo, suje-se mais. Desbandeira no mundo. Não fica meio cá, meio lá, porque o meio cá, meio lá, quando Jesus voltar, fica cá, não vai para lá. E aí, se você quer aproveitar o mundo, aproveite, mas aproveite de forma consciente. Que existe céu, existe inferno, existe salvação, existe o bem e o mal, existe Deus, existe o diabo. E aquele que não aceitar Jesus, não confessar e não viver uma vida em retidão, não é perfeição. É você abandonar a prática, é você se limpar todos os dias. Você não toma banho todo dia? Existe uma enorme diferença entre você se sujar e se limpar e entre você permanecer sujo. Se você sai para trabalhar, você suja, ou você vai chegar em casa, você vai se limpar. Agora, se você não se limpar, quando for a sujeira de amanhã, vai acumular. E a do outro dia, a do outro dia, a do outro dia, é isso que as pessoas estão fazendo. Permanecendo sujas, imundas, sem confessar pecado, sem sair da prática do pecado. A pessoa que está viciada em pornografia, ela não faz nada para sair daquele vício. A pessoa que está em algum outro tipo de vício, seja álcool, seja drogas, ela não faz nada, ela permanece. Pessoa que mente, a pessoa que fala mal dos outros, a pessoa que murmura, ela não faz nada para sair dessa prática, ela permanece nessa prática. E aí a gente vai para o 3, que é quando ele vem com a direção especial. Deus, ele vai te dar a direção de tudo aquilo o que você for fazer. Peraí, que eu me perdi aqui, que eu deixo os versículos abertos para facilitar. Em Êxodo 13, 21 e 22 vai dizer: E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem, nem da de dia, e nem a coluna de fogo à noite. Tem alguns estudiosos que vão dizer que essa coluna durante o dia era uma sombra, né? Porque a gente sabe que o deserto é literalmente uma amostra a graus do inferno de tão quente que é. E à noite lá é muito frio, então essa coluna de fogo serviria também para aquecer. E Deus, em tudo, ele cuida. Deus é Deus de detalhes. As pessoas acham que Deus é só Deus de milagres estrondosos. Não, Deus, ele é Deus de detalhes. E aí, a partir dali, a arca é que iria à frente. Não seria mais essa coluna. Tanto a nuvem, né, quanto a de fogo, elas não iriam mais à frente. Em Josué 3:3, vai dizer: E ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Então, até então, eles estavam sendo conduzidos por colunas, e a partir de agora ia ser pela arca. E aí você precisa entender que a estratégia de Deus, ela vai mudar. A direção vai continuar. Só que a forma que isso vai acontecer vai ser diferente. E até abrir um parênteses aqui que levitas, sacerdotes, os levitas da tribo de Levi,
Eles eram sacerdotes, eles cuidavam do templo, eles cuidavam ali de tudo que era relacionado às coisas de Deus, né? Tanto que não tem tribo de Levi, eles não receberam terra. Eles tinham o lugar ali para eles porque a herança deles, a promessa deles era o próprio Deus. Então eles não tinham uma tribo. Quando você vê alguém falando, eu vou chamar o levita para cantar, só se ele levita ou ele é um sacerdote. Porque do contrário, gente, quem canta não é levita. É cantor, é adorador, é músico ou qualquer outra coisa do tipo. Levita não canta. São coisas que as pessoas vão perpetuando de forma errônea. Pega lá no Antigo Testamento, pega lá quando vai destrinchando sobre cada tribo e que deixa bem claro que os levitas eles eram sacerdotes, responsáveis por realmente cuidar dos sacrifícios, das ofertas, das coisas de Deus, da casa de Deus. Então, se você é um cantor, se você é um adorador, você não é levita, a não ser que você consiga sair do chão. Fora isso, você não é levita. Ou que você seja da linhagem, né, de Levi. E aí você precisa entender que cada fase vai ser para você crescer. Deus, ele não vai te tratar como criança mais. O deserto, ele tá ali, tendo todo aquele cuidado. Só que aí agora é para você crescer, amadurecer. E aí, para finalizar, que vai ser Êxodo 13, 17 e 18, e aconteceu que quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram à terra do Egito. Aqui vai se tratar de ausência de guerras. Vai ter situação na sua vida que Deus não vai deixar você passar por um determinado momento, situação, porque você ainda não está preparado. Em algumas coisas ele vai te poupar, só que vai ter coisa que ele vai te colocar. Tem situações em que ele vai permitir você passar para que você entenda que você precisa crescer. Você já viu que às vezes aquelas pessoas novas na fé, elas são poupadas de algumas coisas para elas não desanimarem. Só que vai chegar um período que o Deus vai pegar e vai colocar e falar, ó, amadurece aí agora, lida com isso aí, enfrenta esse gigante, parte para cima. Enquanto você tá nessa fase de cuidado, de menino, de leite, ele vai te poupar de algumas coisas, só que quando chega naquele limiar, depois que você já percorreu, ali você vai começar a enfrentar a guerra. Ali você vai começar a enfrentar gigante, porque a terra prometida, ela vai ter gigante. Você vai ter que plantar, você vai ter que colher, você vai ter que lidar com as adversidades, com os problemas. Você vai precisar passar por aquilo ali que vai acontecer. Deus não vai ficar te poupando o tempo todo. A gente quer ser poupado de tudo, isso é meninice. A gente quer evitar sofrimento, quer evitar dor, desilusão, e aí não cresce, não amadurece, não fica forte, não fica firme nas coisas de Deus. E a gente precisa ser muito forte, porque é difícil você ser cristão. E aí, em 1 Coríntios 3, vai dizer assim, vou ler o 2. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Ou seja, a pessoa ainda não pode comer carne. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não são porventuras carnais, e não andais segundo os homens. Aqui é Paulo falando de pessoas que ainda não amadureceram, de pessoas que ainda estão na meninice, de pessoas que ainda não entenderam que um cristão ele não pode ficar muito tempo como menino. Você precisa ter um amadurecimento espiritual, uma transformação, um nível de profundidade com Deus para você atingir o ponto de maturidade. Tem pessoas que, por exemplo, a pessoa te procura para pedir conselho, orientação, para receber uma palavra. E tem pessoas que podem estar há anos na igreja que ninguém pede ela conselho de nada. Porque não vê
Deus, não vê palavra, não vê nada na vida daquela pessoa. Aquela pessoa ela fala assim: ah, não vou perguntar pra fulano não, porque não vou não. Porque ela sabe que aquela pessoa não tem essa profundidade, esse amadurecimento. E aí, quando a gente entende, lá em Efésios. Cadê? Efésios 6, a partir do 10, vai falar sobre a armadura de Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder forte. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Se você não se reveste, você não fica firme, você não consegue suportar as ciladas do diabo. E para se revestir da armadura de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus. Não tem como você colocar algo em você que você não conhece. Não tem como você trazer para dentro de você, o seu coração, aquilo que você não está buscando conhecimento. Isso aqui é uma agenda. A Bíblia. Se você não está lendo, se você não está buscando conhecimento, como que você vai se revestir de algo que você não conhece? Não tem como. E aí o 12. Oi, meu amor, vem mamãe. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo e de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sabe o que isso quer dizer? Naquela época, vem cá, meu filho. Naquela época lá do Velho Testamento, enquanto as pessoas estavam lutando com pessoas, né, tendo problemas com o homem mesmo, né, essa briga, essa luta entre pessoas, o que acontece? Lá a luta era contra a carne. Só que agora que nós estamos, né, na nova aliança, a nossa luta não é mais contra pessoas. A nossa luta é contra os espíritos das trevas. A nossa luta é contra o mundo, as regiões celestiais, são principados, potestades, de forma bem direta. É contra o cão mesmo que a gente está lutando. Não é contra aquela pessoa chata do seu trabalho que está te infernizando, que está fazendo tudo para você ser mandado embora, que está de olho na promoção, que está te usando como escada, que está sendo uma pessoa que vai te prejudicar para conseguir o que quer. O seu problema não é contra ela. Às vezes, ela mesma, de fato, não gosta de você. E aí, o diabo ele vai se aproveitar disso para poder usar aquela pessoa para te atingir. As pessoas são usadas a partir do momento que elas dão brecha. Ela não precisa falar, ai, diabo, vem cá me usar. Ela dá a brecha, ela dá a permissão, ele vai usar, ele vai fazer alguma coisa. E aí, às vezes, você pode até achar que a pessoa tá te perseguindo, tá que não sei o quê. A gente sabe que nem tudo é espiritual. Tem a parte que é humana, né? Que é a gente que faz e tudo. Só que quando você é uma pessoa cristã e você está vivendo debaixo da graça, da proteção, da vontade de Deus, você vai ser atacado de todas as formas. Se o inimigo não tá te tentando em nada, não tá te atacando, não tá mandando nada, estranhe. Estranhe. Se você é um cristão e você não tem nenhum tipo de perseguição, nenhum tipo de problema, nada, você não tá na contramão do mundo. Porque o diabo ele só fica trazendo problema mesmo para quem é escolhido, para quem está no caminho. Porque o intuito dele é tirar do caminho, não é deixar ficar no caminho. E aí, para encerrar, Hebreus 13:5. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm. Pois Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Esse lugar de maturidade, esse processo de crescimento, a todo momento Deus estará com você. Por mais que bata esse sentimento de rejeição, de abandono, por mais que você pense que de repente Deus não está com você, guarde isso no seu coração. Ele nunca. E sabe o que é interessante aqui? Porque ele fala, eu nunca os deixarei, jamais os abandonarei. Ele nunca vai deixar, ele nunca vai abandonar. Abandono, rejeição, são sentimentos que ferem, que machucam, que doem na alma.
E Deus, ele está dizendo de forma bem clara, nunca, nunca é nunca. Nós, seres humanos, somos capazes de dizer nunca e várias vezes voltarmos atrás. Eu nunca vou fazer tal coisa, vai lá e faz. Eu nunca vou comer tal coisa, vai lá e come. Eu jamais vou pensar tal coisa, vai lá e pensa. Então, a gente não consegue entender essa profundidade desse nunca, desse jamais, porque nós não conseguimos cumprir com isso. Só que Deus é fiel a ele. E quando ele diz que ele nunca vai te abandonar, entenda que Deus nunca vai te abandonar. Ele sempre vai estar presente, seja no deserto, seja no limiar ali, naquele limite, seja na terra prometida. A todo momento Deus vai estar presente, mesmo que você não perceba a presença, mesmo que você não sinta, mesmo que você não escute. A todo momento ele estará presente com você. E que essa fase de deserto, essa fase de amadurecimento, de crescimento, de ser espremido, sirva para que você realmente consiga passar por isso. Ter essa transformação necessária, esse crescimento, esse amadurecimento necessário para que Deus possa colocar na sua vida coisas maiores e subindo de níveis. Cada vez que você passa de nível, fica mais difícil, né? Quem joga videogame sabe disso. Passou uma fase, fica mais difícil. Passou para outra, fica mais difícil. E nisso Deus vai te promovendo. E aí você vai tendo experiências profundas, diferentes, sobrenaturais. Quanto mais você mergulhar, mais você vai viver coisas que as pessoas que estão no raso nunca nem vão imaginar. Às vezes você pode contar algo para uma pessoa que é tão sobrenatural que ela não, nem usando a imaginação ela vai conseguir ter dimensão daquilo que você viveu. Porque ela não se permite amadurecer, não se permite crescer. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E em nome de Jesus, se for da vontade de Deus, amanhã estamos aqui de volta. Graça e paz.